Olá pessoal, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez na nossa devocional de segundas-feiras. Hoje, um frio danado aqui em Cotia, na verdade, acredito que na Grande São Paulo, mas o importante é que o Senhor está conosco mais uma vez, né? Ah, Estamos aqui para a gente nesse devocional aprender algumas lições para também a edificação da nossa vida nessa semana, porque a palavra do Senhor, ela é inspirada, né? Toda a escritura é divinamente inspirada e ela é apta, né, para ensinar, né? Para exortar, para consolar, para direcionar o ser humano. Então, todos aqueles que estão em Cristo, ele tem como regra de fé as Escrituras, né? E por ela nós aprendemos como prosseguir, como sermos pessoas praticantes do Evangelho no nosso dia a dia. É a Escritura que nos direciona através da iluminação do Espírito Santo de Deus. Então, nós estamos aqui nas segundas-feiras, né? Tratando sobre algum texto que a NVT, a nova versão transformadora, é, 365 nos dá, né? Porque nós estamos acompanhando essa, essa versão, né? Que ela tem por objetivo uma leitura anual, na verdade, só que nós estamos semanalmente pegando um dos textos do dia, né? Então, hoje é dia 26, a gente está pegando o texto do dia 26. Hoje ela ofereceu que quatro textos, né? Mas a gente vai ler um texto apenas e tirar algumas lições para a nossa vida, ok? Vou até mostrar aqui para vocês essa Bíblia 365, tá bom? É a Bíblia NVT, ok? Acho que dá para ver aí. 365. Essa versão é uma versão muito boa, que eu gosto bastante, e acho que das atuais, ela é uma das melhores, né? Das versões que a gente tem. Como também a Bíblia, eu gosto muito da King James. Tem algumas ressalvas, mas eu gosto da King James, da nova versão Almeida atualizada, a nova Almeida atualizada também é muito boa. E a NVI também, que são aí, essas versões são praticamente usadas para a grande maioria de pastores, né? Teólogos, estudiosos, enfim, do nosso país, na é verdade? Então, vamos para o texto de hoje, sem mais delongas, aqueles recadinhos de sempre, né? Questão se ouvirem algum barulho, algum eco, alguma coisa, é, eu estou em casa e temos vizinhos, hoje chovendo é mais difícil, né? O pessoal está dentro de casa, mas sempre é bom lembrar, ok? Ah, uma outra questão também é que adiantando para vocês, o próximo mês é o mês da Reforma Protestante, na é verdade, e a gente está preparando algo bem especial aí para a gente colocar aqui no canal, é, a partir da a última semana do mês de outubro, a gente está preparando cerca de 7 dias aí para a gente tratar da reforma protestante num viés interessante e importante, porque é um mês importante, né? E dia 31 de outubro, em especial, um dia muito importante para a igreja, né? A igreja evangélica, né? Protestante do nosso país. Então, não só do nosso país, né? Mas do mundo. Então, a gente vai fazer algo especial aí, tá? Para que não passe em branco, ok? Mas mais para frente a gente vai tratando sobre isso e anunciando para vocês, ok? Mas de antemão, acredito que vai ser bênção para todos nós. Amém? Então, vamos para o texto de hoje, Efésios, capítulo de número 4. É um dos textos que a NVT
VT nos dá, é o Efésios capítulo de número 4. Eu quero ler 3 versículos, 25, 26 e 27, para nós tratarmos aqui algumas questões importantes. Diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 25. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Meus irmãos, a carta aos Efésios, ela é uma carta que trata sobre a unidade da igreja, né? Paulo começa tratando a respeito de um mistério que estava oculto em Deus e que foi revelado através da pessoa de Jesus Cristo. E esse mistério oculto é a igreja, né? Que no Antigo Testamento nós não vemos a questão de igreja, nós não vemos essa questão de que Deus ia trazer um povo que seria, digamos assim, um povo único, universal, na verdade, que estariam inseridos na pessoa do Messias, né, do ungido. Não há essa. Isso está oculto em Deus e ele só revela por intermédio da chegada de Jesus Cristo, né? Então, por isso, Paulo começa tratando a respeito desse mistério que estava oculto, mas que foi revelado na pessoa de Jesus. E dentro disso, ele trata sobre a unidade da igreja dentro do contexto do que é ser corpo de Cristo, né? Que Cristo ele é o cabeça e que a igreja, né? Todos os que creram na obra de Jesus, creram no Salvador Jesus Cristo, eles estão inseridos nesse corpo, são membros deste corpo, né? Então ele vai tratar sobre a unidade da igreja, basicamente, na carta aos Efésios. E no capítulo de número 4, o apóstolo Paulo, ele está tratando sobre algumas questões práticas do dia a dia de um cristão, né? E ele trata algumas verdades, fala algumas verdades referente à santidade, referente a uma vida íntegra, referente a uma vida de moral, de ética, né, que o cristão tem que ter. Então, um dos aspectos que ele trata, a partir do versículo 25, é a questão de falar a verdade. Ora, nós sabemos que a mentira, ela é aderida a Satanás como sendo o pai, né? Se há algo na Bíblia que Deus, na pessoa de Jesus, ele adere a Satanás, não é verdade? Tem muita gente que coloca Satanás como, né? Ai, ai, tudo é o diabo, né? Tudo, isso aqui é vindo do diabo, isso aqui é vindo do diabo. Mas uma coisa que a Bíblia ela caracteriza como sendo do diabo é a mentira, né? E se tem uma coisa que Deus ele não gosta é de gente mentirosa, né? É da mentira, é do engano, né? Porque Satanás ele é enganador, ele é mentiroso, né? Não só enganador, mas mentiroso também. Se nós lemos o Evangelho de João, 6:44, se não me falha a memória, João ele fala, ele escreve algo que Jesus disse que o pai da mentira é Satanás, né? O diabo, ele nunca se manteve, nunca esteve com a verdade, né? Nunca se firmou na verdade, porque ele é pai da mentira. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Que aquele que é cristão, que está inserido na igreja, essa igreja invisível, que é o corpo de Cristo, essa igreja, ela tem que andar na verdade. Veja que o que Paulo está tratando é um relacionamento entre um irmão e outro, né? Os irmãos em Cristo, né? Nós nos consideramos irmãos em Cristo Jesus porque Deus é o nosso Pai, né? O Pai da Trindade é o nosso Pai. Então, automaticamente, né, digamos assim, Jesus ele é o nosso irmão, né? Esse filho unigênito do Pai. E nós somos irmãos um
corpo, né? Irmãos em Cristo. Então, todos os que estão dentro da igreja do Senhor, a igreja invisível, essa igreja como corpo místico de Cristo, nós somos irmãos. Então, o que que ele está dizendo? Ele está dizendo que para nós não mentirmos ao nosso próximo, né? Não mentirmos aos nossos irmãos. Por quê? Porque a mentira, ela é algo que não vem de Deus. Isso deve ser abandonado pela igreja do Senhor, não é verdade? Então, é interessante, né? Porque isso pode abrir uma brecha. Ah, então eu posso mentir para outras pessoas que não sejam crentes. Não é isso que Paulo está dizendo. O que o apóstolo está dizendo é para nós abandonarmos a mentira em qualquer hipótese e dizer a verdade sempre, né? Minha avó tinha um ditado: quem fala a verdade não merece castigo, né? Mas pode ser, em certo ponto, correto afirmar isso, não é verdade? Nesse ditado, só que há uma coisa que chama atenção, porque geralmente quando a pessoa mente é para escapar de alguma enrascada, não é verdade? Então, o que ocorre? A verdade, muitas das vezes, ela traz castigo, né? Ela traz punição. Por quê? Porque a gente, muitas das vezes, é punido por falar a verdade, né? Há pessoas que são presas, há pessoas que são condenadas, há pessoas que são espancadas por falar a verdade, né? Até mortas por falar a verdade. Isso nós vemos tanto na Bíblia quanto na história da humanidade. Agora, uma coisa que chama atenção é que Deus, ele honra e abençoa quem fala a verdade. Entende? Porque nós até vimos ontem isso na palavra, né, de ontem, no culto, que Daniel, ele foi preso, foi lançado na cova dos leões por ser honesto, por ser um servo de Deus, pela sua fidelidade ao Senhor, né? Então ele foi punido, não é verdade? Ele foi punido, lançado na cova dos leões, porque ele era fiel a Deus. Então essa punição, ela pode ocorrer, ok? Como foi no caso de Daniel, só que o Senhor estava com ele na cova dos leões. E é melhor estar do lado de Deus do que estar, né, do lado da mentira, do engano, né? Ou para se safar, fazer alguma coisa que não agrada a Deus. Então, dentro desse contexto, Paulo está dizendo para nós abandonarmos a mentira, porque a mentira, ela não provém de Deus. Então, abandone a mentira, pois somos todos parte do mesmo corpo. Então, quando nós mentimos ao nosso próximo, como nós mentimos ao nosso irmão em Cristo, nós estamos automaticamente nós estamos contrariando as vontades e as verdades de Deus, e estamos indo contra a igreja do Senhor, ok? Nós não estamos respeitando e entendendo que aquele próximo ele também é corpo de Cristo. Ele também é corpo. Ele também faz parte do corpo. E se o nosso dedo estiver doendo, dói o corpo inteiro. Não é verdade? Principalmente, meu Deus do céu, se uma dor de cabeça nós sentimos muito. Imagine qualquer tipo de dor que há no nosso corpo, qualquer tipo de coisa. Se nós perdemos um dedo, por exemplo, nunca mais será o mesmo. O corpo nunca mais será o mesmo. Então é importante essa questão do corpo e de falar a verdade ao nosso próximo, respeitando ele como corpo de Cristo e amando ele como corpo de Cristo. Versículo 26. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. É outra questão aqui. A primeira questão é a mentira, que no versículo 25 ele trata. E um segundo ponto é a questão da ira. Ora, uma coisa é você irar, né? Que nós estamos sujeitos a irar, na verdade. O problema é que quando nós estamos irados, geralmente nós vamos um a mais, um ponto a mais. Nós não só nos iramos, mas nós pecamos, nós vamos em frente, nós falamos coisas, nós fazemos coisas que entristecem a Deus. Por isso que ele diz: não permite, não pequem ao permitir que a ira os controle, né? Aquela famosa: ireis, mas não pequeis. É, o que que seria mais fácil, né, digamos assim, para nós não pecarmos? Nós nos policiarmos para não irar, né? Por quê? Porque é muito difícil quando nós nos iramos, nós não pecarmos, né?
Principalmente aquelas pessoas que já são, por natureza, irritadas, iradas, né? Aquela questão de que qualquer coisa, né, o pavio estoura, a pessoa fica irada. Então, esse tipo de pessoa, isso eu falo no meio evangélico mesmo, né? Porque Paulo está tratando da igreja, né? Está tratando no contexto de igreja do Senhor. Então, essa pessoa, quando ela já é irritada, já é irada, por natureza, qualquer coisa, ela já se irrita, já está irada, é muito fácil ela cometer algum tipo de pecado contra Deus. Ora, porque, não, Natan, mas eu xinguei ele, né? Eu me irritei com ele, me irei com ele, falei coisas com ele, fiz, ou sei lá, parti para cima, enfim, dele. Mas quando nós pecamos contra o nosso próximo, e no caso aqui está falando para o irmão, né, participante da igreja, do Senhor, do corpo de Cristo, nós estamos pecando contra Deus. Quando nós pecamos contra aquele que é ímpio também, nós estamos pecando contra Deus. Porque também é criatura do Senhor. E o pecado, ele não é só crime contra uma pessoa, mas também contra Deus. Por quê? Porque nós somos criaturas de Deus. E tudo que é contrário à vontade de Deus, tudo que nós fazemos, que é, né, o pecado errar o alvo, nós estamos pecando contra a divindade de Deus, contra a santidade de Deus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, ireis, mas não pequeis, né? Aquele famoso ireis, mas não pequeis. Mas não permitam que o pecado venha por intermédio da ira. E o versículo 27, pois ela cria oportunidades para o diabo. Em outras versões está aí, não deis lugar ao diabo. Por quê? Porque, meus irmãos, o Senhor Deus, ele é um Deus que preza pela paciência. Jesus, ele diz, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Até Jesus, ok, mas grandes homens de Deus também tinham uma característica importante. Eles eram mansos. O primeiro exemplo que eu posso citar aqui, e acho que o maior deles, é Moisés. Moisés, ele era um cara manso. Ele era um cara que você vê que quando, em mais de uma oportunidade, Deus queria destruir, Deus estava irado. Ele fala, ele intercede e fala, não faz isso não, Senhor, porque ele era um homem manso. Até na rebelião de Miriam e Arão contra ele intercede por Miriam, porque Deus ficou irado com isso, porque isso tem uma coisa que Deus se irrita, é com rebeldia, com rebelião contra o servo dele e contra ele, né, o próprio Deus. Então, meus irmãos, não deixe que isso entre no seu coração. Essa ira se transforma em pecado. Sabe? Aquele momento em que parece que, principalmente no trabalho, né? Às vezes na faculdade também, na escola, há pessoas que parece que foram enviadas, mas enviadas do inferno, Deus que me perdoe, né? Enviadas do diabo mesmo, para tirar a nossa paz, para nos irar, fazer irar mesmo, e para que nós pequemos. Mas lembrando sempre que quem está na luz tem que resplandecer a luz. Irmãos, eu não estou dizendo, olha, você não pode se irar, você não pode ter. Todo mundo tem os seus momentos, tá bom, meus irmãos? Ninguém é santo a ponto de não cometer nenhum tipo de ira, de situação, de. Mas, dentro dessa situação, a gente precisa vigiar e não dar lugar ao diabo. Esse é o sentido do texto. É não dar lugar ao diabo. E como se faz isso? Às vezes é preciso fazer como José fez, para não
Não é cair na tentação de pecar contra Deus. É sair correndo, é deixar a túnica, é deixar a roupa para não pecar contra Deus. Então, meus irmãos, dois ensinamentos abençoados para a nossa vida. O primeiro, mentir, abandonar a mentira. Não é para. Eu posso mentir aqui eu não posso. Não, é abandonar a mentira. É abandonar a mentira. E o segundo ponto, não deixar que a nossa ira, em algum momento a gente pode irar, vai irar, mas não deixar que isso nos leve a pecar contra o Senhor. Isso é importante para as nossas vidas. Dois ensinamentos valiosos. Abandonem a mentira. Oh, irmão, coisa terrível é crente mentiroso. Coisa terrível é mentir contra o nosso próximo, é mentir contra o nosso irmão. Contra Deus a gente não mente. Por quê? Porque Deus é conhecedor de todas as coisas. Mas a gente mente contra o nosso próximo, a gente mente contra o nosso irmão. A gente mente para se safar, para se esquivar. Se eu não falar isso, eu vou ser punido. É melhor ser punido, meus irmãos. E muitas das vezes, a enrascada que nós queremos sair é que nós mesmos criamos. Então, vamos ter temperança para não mentir contra o nosso próximo, contra o nosso irmão, para não escandalizar o nome do Senhor. E a ira, né, que também traz escândalo quando nós pecamos. Um crente, um crente que não consegue se controlar, não tem domínio próprio, um cristão que muitas das vezes fala palavrão, xinga, manda para aquele lugar, vai para cima na porrada mesmo, não se converteu. Ou, né, o Espírito Santo tá meio longe, tá extinguindo o Espírito Santo na vida desse cristão. É melhor fugir, é melhor deixar a capa, deixar a roupa e sair como fez José, do que deixar que essa ira se transforme num pecado contra Deus. Então, meus irmãos, essa é a mensagem para essa semana. Guarde isso. A mentira é vinda do diabo, de Satanás, não tem conversa. Não tem meio termo, não tem eu omiti, não, você mentiu. E mentir é pecado contra o Senhor, porque o pai da mentira é Satanás, é o diabo. Não deixe a ira se transformar em pecado. Não dê lugar ao diabo. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem para nós, para essa semana. Guarde isso. Todos estamos sujeitos a nos irar ou enfrentar momentos que o melhor parece ser mentir. Mas nessas situações, vamos escolher não pecar contra o Senhor. Através do Espírito Santo, é melhor fugir, falar a verdade e fugir, para não pecar contra o Senhor. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Até uma próxima, querendo Deus. Vídeos aqui no nosso canal. A gente está procurando mandar vídeos segundas e sextas. Amém? E mais uma vez, a partir de outubro, aí na última semana de outubro, teremos uma série abençoada para a edificação de cada um de nós, da Igreja do Senhor, falando sobre a reforma protestante. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima, querendo Deus.